Irmãos, graça e paz, Deus seja louvado. Como é bom, como é maravilhoso poder estar aqui com você, estar aqui com vocês, para juntos nós podermos adorar o Senhor e cultuar o Senhor. Não há nada que pese, que tenha tanto valor quanto a palavra de Deus. Não há nada de tão belo, não há nada de tão rico nessa terra que se compare com a beleza da palavra do Senhor. E nesta manhã, com a graça de Deus, nós vamos dar continuidade à exposição das cartas pastorais, essa série de ministração que está sendo intitulada de Pai para Filhos. Nós finalizamos 1 Timóteo e 2 Timóteo e hoje nós iremos dar continuidade nessa exposição no livro ou na carta endereçada a Tito, ok? Hoje nós nos deteremos somente na parte introdutória, só nos 4 primeiros versículos, ok? Do mesmo modo que Timóteo foi deixado em Éfeso, Tito foi deixado em Creta. Mas diferente de Timóteo, que foi deixado para reformar a igreja estabelecida, porém perturbada por confusões, Tito foi deixado para colocar em ordem o que ainda não tinha sido realizado, isto nomear líderes para aquelas várias comunidades espalhadas pela ilha de Creta. Quando o evangelho é pregado, quando o evangelho ele é anunciado, as comunidades aparecem, as comunidades surgem. E Paulo semeou tais comunidades com a sua intensa atividade evangelística. Mas esse não é o fim da história. Essas comunidades, elas precisavam ser cuidadas por Tito. De certa forma, semear é mais fácil do que cultivar. Portanto, e então por isso, Paulo, ele escreve essa carta a Tito. E ele assina esta carta da seguinte forma, da seguinte maneira. E eu quero que você acompanhe comigo, leia aí comigo. Tito, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Paulo diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual o Deus que não mente, ou Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, Ele trouxe luz por sua palavra, por meio da pregação, a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos oraram, eu tomei posse da oração dos irmãos e creio que o Senhor falará aos nossos corações nesta manhã. Amados, quando Paulo, ele assina esta carta, ele se identifica como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, com algumas intenções e com alguns propósitos. Vejam, somente aqui em Tito, Paulo se identifica como servo de Deus. Somente aqui ele se identifica desta maneira como servo de Deus. Amados, é bom a gente se lembrar de que tipo de servo Paulo se refere aqui.
3 palavras são comumente usadas para referir a servos no grego: doulos, mistos e diáconos. Existe uma outra palavra que pouco usada, que é hiperetas, que é usada para aqueles escravos condenados às galés dos navios, que são condenados a remarem até a morte. Eles são condenados a remarem ali até a morte. Mas as mais usadas são mistos, diáconos e doulos, ok? O servo mistos é um servo que ele precisa de uma recompensa, ele precisa receber um agrado, um pagamento para executar o seu serviço, para prestar o seu serviço pelo seu ofício. O servo diáconos, de onde vem a nossa palavra diaconia, é aquele servo voluntário. Ele não precisa de uma motivação ou de algo para motivá-lo. Mas a palavra que o apóstolo Paulo usa, tanto em Romanos, no início da introdução a Romanos, tanto em Romanos quanto aqui em Tito, não é nem mistos e nem diáconos. É uma palavra muito mais profunda, que conota algo muito mais profundo do que apenas servo. A palavra doulos traz a ideia de um escravo. Essa palavra escravo, ela não é traduzida para o português porque ela choca muito. Alguém pode dizer, eu sou servo de Deus ou eu sou escravo de Deus? Escravo é uma palavra muito pesada. Nós temos essa sensibilidade. Então, escravo é uma palavra muito pesada. Alguém vai pensar algo num senhor ríspido, um malfeitor mesmo, alguém maltratando aquela pessoa. Mas o que o apóstolo Paulo quer colocar aqui como escravo é muito mais profundo do que servo. É de alguém que não tem vontade própria. É de alguém que não tem planos a não ser executar aquilo que o seu Senhor o arregimentou. Quando ele diz, eu, Paulo, servo de Deus, ele está querendo dizer, olha, eu não tenho planos para a minha vida não. A minha vida está nas mãos do meu Senhor. Eu não tenho vontade própria, a minha vontade é estar no centro da vontade do meu Deus. Então, ele quer mostrar com que profundidade ele está nesse relacionamento com o seu Senhor. Por isso ele usa essa palavra servo. Ele não é aquela pessoa que oscila. Aquela pessoa que atende o chamado ou não, ele obedece se for conveniente, ele obedece se isso não for prioridade, ele obedece se isso não vai lhe custar tempo, se isso não vai lhe custar qualidade de vida, se isso não vai lhe custar o emprego. Não, ele coloca que ele é servo. Ele não tem vontade própria, porque ele é escravo de Deus. Esta é a maneira que Paulo está escrevendo, assinando esta carta, e ele quer deixar isso muito claro para aquela igreja. Ele está ali para atender o seu Senhor, obedecer o seu Senhor, e ele vai adiante, e ele fala mais ainda, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Você pode acompanhar aí o texto, ele diz, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo, a etimologia da palavra é de alguém que foi enviado de uma maneira especial. Mas espera aí, ele tinha tudo para que os falsos mestres pudessem dizer aqui, olha, cretenses, ele não é apóstolo, porque ele não andou com o Senhor. Com o Senhor Jesus,
Ele não foi testemunha ocular. Esse Paulo é um enganador. Veja, meus irmãos, Paulo, ele sempre tinha que responder a esses questionamentos e a esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses opositores. Talvez por isso ele escreve com tanta formalidade. Porque ele escreve ou ele assina suas cartas com tamanha formalidade. E aqui no texto onde nós acabamos de ler, há uma dúvida, ou alguns comentaristas e historiadores que tentam invalidar a autoria ou a veracidade de que foi Paulo que escreveu a Tito, porque ele usa de uma formalidade tamanha, sendo que ele refere que ele é seu verdadeiro filho na fé. Por que então ele usa dessa formalidade com alguém que é seu filho na fé? E a resposta, meus irmãos, é porque, embora esta carta ela tenha sido endereçada a Tito, esta carta ela seria lida naquela igreja, ela seria lida naquelas comunidades que estavam espalhadas pela ilha de Creta. Como está sendo exposta aqui nesta manhã. Então Paulo, ele usa dessa formalidade, ele não fica falando de assuntos pessoais entre os dois, ele vai direto ao assunto. Ele diz: eu sou essa pessoa, chamada por Deus, enviada com um propósito especial. Olha, eu vim para este mundo para glorificar a Deus, eu encontrar nele prazer, ou seja, glorificá-lo para sempre. Ele diz: eu tenho um chamado especial, eu não me desvio para outras coisas, eu não tenho outra vocação a não ser fazer a vontade do meu Senhor. Então ele diz: eu sou servo de Deus, sou um servo usado especificamente para a sua igreja, para o povo, para o seu povo. Quando ele diz apóstolo de Jesus Cristo, olha bem, veja bem, ele coloca de Jesus Cristo para deixar claro, para responder ou para ser respostas aos seus opositores, os falsos mestres que atacavam aquela igreja naquela ilha de Creta. Mas ele não termina, ou melhor, eles poderiam dizer, ele não é uma testemunha ocular. Seria um dos argumentos que aqueles falsos mestres poderiam usar. Ele diz de Cristo Jesus, e ele escreve, ou ele prescreve como ele diz assim: olha, eu não sou, eles dizem, ele não é uma testemunha ocular, e ele fala de Jesus Cristo, porque esse Deus, esse Jesus, ele apareceu a mim num caminho a Damasco, ele apareceu ressurreto, ele apareceu a mim no caminho a Damasco. Nós conhecemos a história, o testemunho do nosso irmão Paulo, mas ele precisava se colocar e apresentar e assinar suas cartas dessa maneira para que ele pudesse responder o questionamento dos falsos mestres, dos falsos líderes naquelas comunidades na igreja ali em Creta. Ele quer autenticar suas palavras, ou seja, ele quer autenticar esta carta como útil à igreja, ele quer autenticar esta carta como útil a Tito, e dizendo: eu sou apóstolo do Senhor Jesus Cristo, eu não sou um apóstolo autônomo, eu não sou porque penso que sou, ou não porque eu me acho, ou porque me considero, mas é porque o Senhor Jesus veio a mim e me deu o apostolado. Por isso eu quero colocar como autêntica as minhas palavras e o meu envio. Ele
ele se identifica dessa maneira, no livro de 2 Timóteo, bem na introdução, que ele fala que o seu chamado, o seu apostolado, isso foi a vontade de Deus. Por isso ele não tinha picuinha com alguém, ia tomar o seu lugar. Ele sabia quem o chamou, quem o decretou, quem o escolheu, o arregimentou para aquela posição. Foi o próprio Deus. Por isso ele quer que essa carta seja autenticada, porque ele sabia que essa carta seria útil para aquela igreja em Creta, seria útil para Tito. Então ele vai dizer com qual propósito. E ele diz, veja aí no texto, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. É o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Esse é o propósito dele, ele deixa muito bem claro isso, que é de promover o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Olha então, ele diz, olha, então eu fui chamado com esse chamado especial para promover a fé, para exaltar a fé, para divulgar a fé, para colocar essa fé na mais alta estima, para defendê-la, para fazer seus opositores se calarem, para fazer com que essa fé ela triunfe. Eu vivo como promotor da palavra de Deus, porque essa palavra, esta fé, essa palavra trouxe fé aos eleitos de Deus. Quando ele diz eleitos de Deus, você acompanhe no texto para que você não se perca. Quando ele diz eleitos de Deus, ele diz, olha, eu estou promovendo a fé que não é uma invenção minha. Não é uma invenção minha. Que inclusive as pessoas, olha como é interessante, que as pessoas que me escutam, que atendem essas palavras, são pessoas que não são persuadidas por mim mesmo, mas porque antes, olha no texto, porque antes da fundação do mundo, essas pessoas foram pensadas por Deus. Essas pessoas foram conhecidas por Deus. Essas pessoas foram amadas por Deus. E entenda, porque o Senhor previu em você bondade? Não, porque o Senhor previu que vocês seriam crentes? Não, nada disso, mas por causa da graça de Deus, por causa da vontade, ou por causa da bondade de Deus. Pois bem, ele quer dizer com essas palavras, cretenses, Tito, você ou vocês não são obra do acaso, sua vida tem um propósito. É como se ele aqui quisesse animar a igreja, fazer com que a igreja se animasse. Então ele está dizendo para Tito que a vida dele tinha um propósito, que a vida daqueles membros daquela igreja tinha um propósito, que a sua vida, meu irmão, ela tem um propósito. Gente, meus irmãos, observe como esse Deus, Ele é poderoso e como nós somos privilegiados, de maneira que a gente pode dizer, não se sinta triste, se você foi recusado, se alguém não te ama, se a sua mãe não desejou essa gravidez, se a sua mãe tentou te abortar, tentou várias vezes te abortar, se o seu pai não te quis, se alguém não te ama, se você, por mais que está rodeado de pessoas, ainda assim você se sente só. Não se desespere, não se desespere. Você foi pensado por Deus. Você foi amado por Deus antes da fundação do mundo. Meus irmãos,
minhas irmãs, se você não se ampara, se você não se deleita nesse amor, se esse amor não é suficiente para você, você não o conhece. Você não o conhece. Se você não deleita neste amor, se esse amor não é suficiente para você, se você ainda precisa de mais alguma coisa, é porque você ainda não o conhece. Você não o conhece. Porque recebendo o amor de Cristo sobre a sua vida, você está completamente suprida de absolutamente tudo o que você precisa ou de que você venha necessitar. Se você disser, ou às vezes você venha dizer, que você tem o amor de Cristo sobre a sua vida e ainda está carente neste mundo, você conhece qualquer outra coisa. Talvez você conheça um ídolo, que às vezes as pessoas dão o nome também de Jesus, um Jesus que foi criado na sua mente, no seu coração, segundo as suas próprias cobiças, segundo a sua própria imaginação. Mas não esse Jesus que é anunciado pelo Evangelho do Senhor, não esse Evangelho que foi anunciado pelos apóstolos, não esse Evangelho que é pregado todas as manhãs na igreja do Senhor. Meu irmão, Paulo, ele quer deixar claro que ele promove algo que é de vocês. Olha, ele está dizendo para aqueles cretenses, olha, eu promovo algo que é de vocês, que é antes dos tempos eternos, que é projetado por Deus, que foi pensado por Deus, que foi amados por Deus, que foi conhecidos por Deus, que tudo aquilo que ele está anunciando é algo que era deles, que já era deles, e que é nosso, e que serão daqueles que ainda conhecerão o Senhor. Isso foi pensado, isso foi amado, isso foi tudo pensado por Deus antes dos tempos eternos. E ele vai dizer, o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Irmãos, olha aí, de mãos dadas, entrelaçadas, o conhecimento da verdade e uma vida sendo vivida na prática. Vocês devem estar lembrados da introdução ao nosso estudo bíblico na quarta-feira, que é as doutrinas espirituais. O propósito que o Senhor usa essas doutrinas para nos aperfeiçoar, nos moldar à sua imagem e semelhança, para que nós possamos viver isso na prática, na comunidade, mas também na sociedade. Então ele coloca o conhecimento e a piedade, uma entrelaçada à outra, um caminhando lado a lado um com o outro, conhecimento e vida vivida na prática. Não há como desassociar as duas coisas. As pessoas que têm muito conhecimento, têm um intelecto formidável, que têm muitos livros, que memorizam muitas coisas, que conhecem as doutrinas da graça, que conhecem as doutrinas reformadas, mas elas não vivem, elas não chegaram ao pleno conhecimento da verdade, elas não foram transformadas, ainda não. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. É assim que funciona, é dessa maneira que o Senhor escolheu revelar essas coisas. Essas coisas são discernidas espiritualmente. Se o Senhor não tocar no seu coração, se o Senhor não te der vida, você vai ser apenas um intelectual morto.
que não presta para absolutamente nada. Essa palavra fica apenas na sua cabeça, ela não desce ao coração. Então ele quer dizer que esse conhecimento da verdade é segundo a piedade. Você tem uma vida próxima ao Senhor, você tem uma vida exemplar. É como se as pessoas olhassem para você e pudessem ver Cristo na sua vida, porque a maneira como você vive a sua vida piedosa é tamanha que ela reflete, ela mostra a intensidade do seu relacionamento com o nosso Senhor. Isso só é evidenciado e só é mostrado quando você aplica a piedade. Você se torna um homem, uma mulher, um jovem piedoso. É viver essa vida na vida, no dia a dia, no nosso relacionamento com as pessoas, ou seja, na nossa comunidade, seja na igreja, ou seja, em meio à sociedade. Porque você conhece essa verdade, porque você foi alcançado por essa verdade. E então ele continua dizendo, no versículo 2, ele diz assim, acompanhem comigo, meus irmãos: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual o Deus que não mente ou não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Mais uma vez, meus irmãos, a palavra esperança, não naquilo que a nossa palavra português quer dizer nos nossos dias de hoje, é uma esperança, segundo a nossa língua portuguesa, é uma esperança naquilo que talvez venha acontecer, é aquilo que provavelmente aconteça. Não, aqui ele está falando de uma certeza, de uma convicção da vida eterna, que o Deus que não mente, o Deus que não pode mentir, que aquelas pessoas, eles poderiam ter a esperança, a convicção da vida eterna, porque quem estava prometendo era o Senhor, o Deus que não pode mentir. Isso aqui é fantástico, maravilhoso, a intenção, o propósito pelo qual Paulo usa essa palavra, ao Deus que não pode mentir, ou Deus que não mente. Vejam, porque ele coloca o Deus que não pode mentir. Acompanhem comigo aí no mesmo capítulo, porém no versículo 12, ele diz assim, um dos seus profetas, um dos seus próprios profetas, chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. Cretenses, sempre mentirosos, era uma característica perversa do povo. Era um povo conhecido por mentir, um povo mentiroso. Ele então coloca como contraste o Deus que não pode mentir. Às vezes você tem as características idênticas a desse povo, desses cretenses. Você mente constantemente, você tem prazer em mentir, você tem prazer em enganar as pessoas. Mentir para você se tornou um hábito. Às vezes você tem as características desses cretenses. Por isso, Paulo usa dessa palavra ao Deus que não pode mentir. Pois bem, quando os cretenses ouvem isso,
eles começam a pensar: isso é com a gente, isso é com a gente, porque eles sabiam que eles eram os mentirosos, que eles mentiam o tempo todo. E você dizer que você não mente é meio complicado. Eu tenho certeza absoluta que uma mentirinha ou outra você deve falar no seu dia a dia, às vezes para fazer uma boa venda. Mente numa entrevista de emprego, mente para sua esposa, mente para o seu marido, mente para os seus filhos, mente para os seus pais, uma hora ou outra. Mas aqui nós estamos diante de um Deus que não pode mentir, um Deus que não mente. Então esses cretenses, quando ouvem isso, e Paulo usa do que um próprio profeta daquele povo disse a respeito deles, povo mentiroso era uma característica perversa deles. Povo mentiroso. Não pense que o nosso Deus ou o Senhor, Ele é seu igual. O Senhor não é seu igual. Deus, Ele não volta atrás. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus, Ele não erra. Deus, Ele não presume. Deus, Ele decretou tudo antes dos tempos eternos. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus decretou tudo. Antes que tudo viesse a existir, Deus já tinha decretado. Ele não presumiu nada. Ele simplesmente decretou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós cremos nos eternos decretos do Senhor. Deus, Ele não mente. Então Deus disse que você pode ter convicção. Você pode ter convicção da vida eterna. Acredite nisso, porque é o próprio Senhor que está dizendo isso para você. Tenha a convicção. Eu pensei nisso. Veja bem, Paulo, eu sou servo de quem? Eu fui chamado com esse propósito específico por Jesus Cristo para promover a fé que já é de vocês, ou que já é dos eleitos. É uma fé que já era deles. Isso foi pensado antes dos tempos eternos. Isso é fantástico. Aqueles predestinados, irmãos, só serão salvos se eles ouvirem a pregação do Evangelho. Embora predestinados à salvação, mas só seriam salvos se ouvisse a pregação do Evangelho. Porque foi pela pregação do Evangelho que vem a salvação. Vocês estão entendendo? Então aquelas coisas mesquinhas e pobres que algumas pessoas nos dizem sobre ou atacam a doutrina da predestinação, que se já são salvos não há necessidade de pregar. Se já são salvos, por que então pregar? Pelo contrário, meus irmãos, pelo contrário. É porque cremos na predestinação, cremos nisso, porque o texto nos diz eleitos de Deus. Versículo 2, antes dos tempos eternos desta vida. Aí é que pregamos o Evangelho, é aí que eu abro a minha boca, porque esses eleitos antes dos tempos eternos só chegaram ao pleno conhecimento da verdade e terão uma vida vivida, uma vida piedosa, se eu anunciar o Evangelho, se eu pregar o Evangelho. A igreja, meus irmãos, a igreja, ela não pode emudecer, não pode negligenciar a pregação do Evangelho, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. A igreja não pode emudecer,
A igreja não pode negligenciar a pregação do Evangelho. Então, ele quer dizer, na convicção da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, em contraste com a prática perversa dos cretenses, ele diz, prometeu antes dos tempos eternos. Finalzinho do versículo 2. Que segurança, meus irmãos, saber que a salvação ela não é perecível. Como o irmão Zaqueu, fazendo a introdução do culto aqui, a abertura do culto, ele diz, como o homem pode se salvar? E os discípulos perguntavam, como nós pode ser salvo? E o Senhor fala assim, o que é impossível aos homens, é possível a mim, é possível a Deus. Isso é maravilhoso. Saber que a salvação ela não é perecível, saber que a salvação ela não é condicional, saber que a salvação ela não está sobre o meu domínio, ela não está sobre as minhas mãos, porque se estivesse sobre as minhas mãos, sobre as suas mãos, nós estouraríamos com tudo, nós destruiríamos tudo, nós arrebentaríamos com tudo. Mas porque está na mão do Deus Todo-Poderoso, os meus irmãos da época, e Paulo falando aos irmãos cretenses, quando eles ouviam esse anúncio, eles se alegraram, os seus ouvidos se dilataram, se alargaram, para poder ouvir o que seria pregado naquela igreja, o que seria lido naquelas comunidades. E no versículo 3, leiam comigo. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim, confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Paulo vai dizer, em tempo devido, aquilo que era oculto no passado, aquela revelação tão clara do Senhor Jesus Cristo foi revelada agora. Veja, ele quer dizer para aquela comunidade judaica cristã que estava ali na ilha de Creta: sabemos que os nossos antepassados foi oculto quanto a essa clareza, quanto a esse descortinar, depois de Cristo, que veio em graça no Evangelho e abriu os nossos olhos. Aquilo que estava oculto, aquilo que estava meio obscurecido, com a vinda do Senhor Jesus, Ele descortinou, Ele trouxe clareza. Nada quase de novo no Novo Testamento. Ele veio apenas acender a luz. Aquilo que estava meio obscurecido agora está claro. Revelou mediante a pregação que me foi confiada. Paulo falando, quando veio a plenitude do tempo, Deus pensou todas essas coisas antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir, para resgatar, para poder trazer luz, para poder trazer clareza de todo esse plano, de todo esse propósito, para poder salvar aqueles eleitos de Deus, aqueles que foram pensados, aqueles que foram amados por Deus antes da fundação do mundo. Pois bem,
Observe quando ele coloca a palavra querigmas no finalzinho de 2 Timóteo e aqui no início de Tito, esse querigma, ou seja, é a pregação da palavra de Deus, é a exposição da palavra de Deus, de maneira que não tem como eu, você ou qualquer ser humano ser salvo, a parte ou além, é somente esse querigma, ou seja, pela pregação da palavra de Deus, é pela exposição da palavra de Deus que as pessoas podem ser salvas, somente assim. Aquelas pessoas, aqueles líderes, e isso também acontecia na igreja, na ilha de Creta, por aqueles falsos mestres. Vocês devem estar familiarizados com alguns líderes que eles acham que pelo fato de ter às vezes uma cantata ou um teatro ou uma dança, essa dança ou esses ministérios, ele vai poder colocar com fidelidade uma maneira que as pessoas podem ser salvas. Mas isso é mentira, isso é mentira de Satanás. Nada dessas coisas tem a eficácia, não tem o poder de salvar pecadores. É somente pelo querigma, pela pregação da palavra, pela exposição da Bíblia, exposição da palavra de Deus. Não escute esse jeitinho que os falsos mestres tentam persuadir você ou vocês. Vocês não serão salvos com o cumprimento. Ele falando para aquele povo da ilha, vocês não serão salvos pelo cumprimento de algo ou de alguma coisa da lei de Moisés, ou se há algum grego entre vocês, vocês não serão salvos pelo conhecimento de vocês, de maneira nenhuma, ou de forma alguma. Vocês serão salvos pela pregação do Evangelho. Esse é o meio pelo qual o Deus que elegeu vocês antes dos tempos eternos, para que vocês fossem salvos. Este foi o meio que Deus preparou para que eu e você pudéssemos ser salvos. Esse é o meio que Deus vai acordar, Ele vai trazer vida aos seus eleitos, mediante esse querigma, a pregação do Evangelho. Ele vai dizer que me foi confiada, Paulo está dizendo, essa pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, finalzinho do versículo 3, por mandato de Deus, nosso Salvador. Pois bem, é como se ele dissesse assim: eu estou sobre a tutela, eu estou sobre a orientação, eu estou sobre o mandato do Salvador. Eu não acordei de repente e disse, eu vou fazer isso. Não. Ele almeja o episcopato. E ele vai dizer isso mais à frente, que aquele que almeja o episcopato, obra excelente deseja. Nós que desejamos fazer a obra de Deus, o Senhor, Ele enche o seu coração, o nosso coração. Ele transborda o meu e o seu coração desse desejo de poder fazer a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, de maneira que que você, que nós somos impulsionados, nós somos direcionados, nós somos guiados, nós somos controlados pelo Senhor. Entenda algo. Se você deseja fazer a vontade de Deus, se você deseja estar no centro da vontade do Senhor, se você deseja o episcopado, tenha certeza que você vai fazer exatamente aquilo que o Senhor o escolheu para fazer. Ele vai te impulsionar para isso, Ele vai te direcionar para isso. Você vai se ver
no centro da vontade do Senhor, porque isso é obra dele, é ele que faz essas coisas. E ele continua: isso me foi confiado, e Deus me enviou para que eu fosse e pregasse. Irmãos cretenses, Paulo dizendo a eles: irmãos cretenses, deem-me ouvidos, é a mensagem do Evangelho que eu anuncio. É como se ele estivesse dizendo: eu sou boca de Deus, ouve-me. Pregamos sobre um fundamento. Nós não nos apoiamos em nós mesmos, mas nós nos apoiamos em Cristo, porque aqui ele está como um dos apóstolos. Nós não nos apoiamos em nós mesmos, mas nós nos apoiamos em Jesus Cristo. Não nos apoiamos em nós mesmos, mas no Senhor. E sobre esse fundamento que nós anunciamos, eu e os demais apóstolos, é sobre esse fundamento que a igreja ela vai se desenvolver. É sobre este fundamento. Se uma igreja está se desenvolvendo sobre outro fundamento, pode ter certeza que em algum momento ela desmoronará. Ela não suportará as provações, as tentações, ela não suportará a tribulação. Mas se ela estiver firmada, arraigada, fundamentada sobre este fundamento que foi anunciado por Paulo e pelos apóstolos, esta igreja, ela será desenvolvida e ela se dilatará, ela prosperará para a glória do nosso Deus. Versículo 4, irmãos, caminhando para o final. A Tito, meu verdadeiro filho na nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Como eu disse no começo, Tito era filho de Paulo, um verdadeiro filho na fé. Ele coloca aqui fé comum. Ele quer dizer, a mesma fé que habita em mim, Paulo, essa mesma fé, ela também habita em Tito. Tito também foi chamado, ou seja, ele também não tem planos para a sua vida, a não ser estar no centro da vontade do Senhor, desse Deus que o chamou. Ele coloca graça e paz, não como se fosse uma gíria usada entre eles, não como algo comumente usado como um símbolo, mas ele quer dizer: olha, a paz que você pode ter em Deus, olha a paz que você pode ter em Deus por causa de Jesus Cristo. A liberdade que nós temos em Deus de nos achegar diante do Senhor, a liberdade que eu tenho e você tem para chegar diante de Deus por causa de Jesus Cristo, é por causa da fonte, e essa fonte é a graça de Deus. Então, quando ele diz graça e paz, isso tem um valor enorme para os cretenses. Isso tem um significado enorme para aquela igreja que estava situada ali na ilha de Creta, aquelas comunidades. A paz com Deus, por causa da emanação que procede da fonte, que é a graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é isso que eu quero que habite em vocês, é isso que eu quero que habite ricamente em vocês, é isso que eu quero que transborde em vocês. Paulo, quando ele refere dessa maneira, ele quer que aquelas pessoas entendam dessa maneira. É essa graça que eu quero que habite, que transborde, que habite ricamente no coração de vocês.
Paulo apresenta Tito como um instrumento nas mãos de Deus para edificar aquela igreja. Dito isso, só me resta uma pergunta a vocês. Ele refere à igreja. Qual vai ser o seu serviço na igreja? Eu que fui chamado como um crente, será que isso era apenas responsabilidade de Timóteo, de Tito e de Paulo? Será que essas coisas que são lidas em voz alta aqui, é só para dar conhecimento aos irmãos? Para dar conhecimento à igreja? De maneira nenhuma, meu irmão. De maneira nenhuma. É acender essa chama que está no seu coração, é reacender a responsabilidade que eu tenho, que você tem, que nós temos para promover essa fé que cada crente no Senhor, que o Senhor nos concedeu antes dos tempos eternos. Então é para despertar essa responsabilidade de promover essa fé. O Senhor, Ele dotou cada um de nós aqui, cada um de vocês, Ele dotou com um dom. O Senhor, Deus, deu um dom a cada um de nós. A cada crente genuíno tem um dom para a edificação da igreja. Observe, Deus, Ele não deu o dom da pregação do Evangelho a todos, mas Deus, Ele dotou cada um dos crentes, cada um dos seus escolhidos com um dom. Nem todos têm o dom da pregação, mas todos nós fomos dotados com um dom para promover a fé dos eleitos. Então, vocês foram chamados para promover a fé, para edificar a igreja. A minha pergunta é: qual é o seu dom? Você já fez essa pergunta a si mesmo? Qual é o seu dom? O que você tem feito pela igreja de Cristo? Qual é o seu dom, meu irmão? O que você tem feito pela igreja do Senhor Jesus Cristo, pela igreja de Cristo? Vejam, a inoperância, a ociosidade, a sonolência, o coma o qual a igreja evangélica brasileira está passando, isso não é bíblico. Isso não é a vontade de Deus, ou melhor, isso é contra a vontade de Deus. Qual é o seu dom? Você tem promovido a igreja? Você tem feito algo para edificar a igreja de alguma maneira, para trazer maturidade a essa igreja? Você tem, a igreja tem se fortalecido com a sua presença, com a sua pessoa, com o seu serviço? Que tipo de servo é você? Que instrumento você é nas mãos do Senhor? Você precisa de mais algum estímulo? Você precisa de mais alguma coisa para te motivar a trabalhar, a entregar a sua vida nas mãos do Senhor? Você precisa de mais algum estímulo? Você precisa de mais alguma coisa para você entregar a sua vida nas mãos do Senhor? De que mais você precisa? Qual é o estímulo? Qual é o estímulo maior que se você fala que você é um recipiente da graça do Senhor e da paz do Senhor? Se você diz que você é esse recipiente
da graça e da paz do Senhor, então você não precisa de nenhum outro estímulo. Não há outro estímulo maior para que você faça algo na igreja do Senhor Jesus Cristo, que você trabalhe nessa seara, que a propósito, precisamos orar constantemente para que o Senhor envie mais, porque grande é esta seara, e poucos são os ceifeiros. E a pergunta: que tipo de servo você tem sido? Isso é suficiente, não precisa de estímulo maior. Pode ter certeza, irmãos, o Senhor não salva um crente para não usá-lo. O Senhor não nos chamou, Ele não nos elegeu, Ele não nos acordou de um sono profundo da morte, não nos deu vida, não colocou em nós fé, porque Ele me amou, Ele pensou, Ele te amou, porque o Senhor nos amou antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Ele te despertou de um sono profundo da morte, Ele te deu vida, Ele colocou em você fé, para promover essa fé aos eleitos de Deus, que foi pensada antes dos tempos eternos. E aí, tem muitas pessoas que acham isso muito bonito, mas Ele pensou antes da fundação do mundo para colocá-lo, para servi-lo. Tudo isso o Senhor pensou, Ele projetou para que eu e você pudéssemos servi-lo. E aqui eu caminho para o final. Pois bem, meus irmãos, que privilégio! Nós não servimos a um grande emprego por um grande dinheiro, por uma grande remuneração financeira. Nós não servimos a um patrão ou uma pessoa muito conhecida. Nós servimos a Jesus Cristo, onde o prêmio por esse serviço é a vida eterna, que já foi dada antes da fundação do mundo, evidenciada, ou melhor, ela só é evidenciada quando nós vemos que conhecemos essa verdade, porque nós a vivemos, uma vida segundo a piedade. Nós só evidenciamos que nós conhecemos essa verdade, que diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, que nós fomos eleitos antes dos tempos eternos, quando nós vivemos uma vida piedosa, uma vida na prática. Nós só evidenciamos isso quando nós nos comportamos desta maneira. E aqui, eu finalizando, eu gostaria que saíssemos daqui evidenciando com uma vida piedosa, que nós pudéssemos evidenciar essa vida, não somente aqui na comunidade, mas na sociedade, no seu local de trabalho, no seu seio familiar, na comunidade de um modo geral. Sabemos que no próximo domingo, nós estaremos aqui de novo, reunidos para ouvir a palavra do nosso Deus, para poder cultuá-los. Mas eu quero impulsionar, eu quero pedir a você, eu quero de alguma maneira tentar impulsioná-lo a viver esta vida, evidenciar essa vida no seu dia a dia, para que as pessoas possam olhar para você e ver que você é um pequeno Cristo nesta comunidade, que você é parecido com o Senhor, que esse Cristo que é pregado na Bíblia, porque só desta maneira você vai ter a certeza e a convicção de que você foi escolhido por Deus, que você foi pensado por Deus, que você foi amado por Deus antes dos tempos eternos. Só dessa maneira, se você se disciplinar em praticar a piedade, você vai ter essa certeza. Amém, meus irmãos? Eu finalizo aqui. Que o nosso Senhor, Ele nos abençoe.
que Ele nos guie, nos direcione, que Ele tenha misericórdia de nós. Amém? Queria que você ficasse de pé.